pessoal. Hoje eu estou aqui na mão de mim para responder uma pergunta da Delma. Delma Tosta é o perfil dela. Outro dia eu abri uma caixinha de perguntas e aí a Delma perguntou sobre recortes, sobre pences. Então, assim, para a gente responder qualquer coisa de ampliação, a gente tem que entrar no gráfico, né? Não tem como. Eu acho que é mais difícil para vocês entenderem. É assim, eu consigo visualizar vendo o desenho, eu já sei para onde é que eu vou, mas eu acho que demora um tempinho. Então, acho que no gráfico é mais fácil. Vocês estão vendo o molde inteiro, mas geralmente a gente amplia o molde pela metade. Eu só deixei inteiro para que a gente possa visualizar melhor os pontos de ampliação que a gente vai trabalhar. Então, primeiro eu vou fazer a gradação da circunferência. Vamos lá no ponto, né? Vou começar aqui da lateral. Lembra que eu falei? Sempre começamos do busto, assim. Vamos ali na linha do busto. Geralmente, esse básico, assim, a circunferência a gente já tem naquele book de gradação de moldes que a gente tem, já tem todo esse esquema e já é prontinho, certinho. Se eu tô certa de tudo que eu falo, questionem. Eu acho que eu tô aqui mostrando para vocês uma coisa que... Ó, o molde é bem fácil, né? Você só vai para... clica no ponto, né? Eu acho que... Eu não sei se eu já falei para vocês. Ó, você clica no ponto, põe a medida que você precisa aqui. Sempre pelo plano cartesiano. Então, X no horizontal e Y no vertical, tá? Então, mas é assim... Não no caso aqui, não é meu ponto de vista. Quando eu estou ampliando, eu já estou usando, é que eu trabalhei com muita gente, às vezes mais competente, muita gente muito competente, que já fez esse estudo, que já sabe que deu certo, que a gente já testou. Então, são coisas que demorou muito tempo para mim também entender. Eu questionei, eu pesquisei, eu medi pessoas. Então, eu acho que sempre o que eu falar para vocês é uma coisa que vai agregar ao seu conhecimento. Mas não, e eu acho que não só o que eu falo, como qualquer pessoa falar dentro dessa área da moda, qualquer pessoa que fale alguma coisa e que venha, né? Ela tem um conteúdo, mas aquilo é dela. Ela achou como verdade para ela. E eu quero que, quando eu falo alguma coisa, que faça sentido para vocês. Se não fizer sentido, questionem. E não só eu, como eu estou falando, em todas as pessoas que estão te ensinando. Questione. Aquilo tem que entrar na sua cabeça de uma maneira clara, para que nunca seja esquecido. Não é decorar, não existe a decoração dentro dessa área. Ou você sabe, ou você não sabe. Então, tudo que você souber tem que ser leve, tem que entrar fácil, tem que ser claro. Aí você não esquece mais. E a partir do momento que nós sabemos o começo, nós sabemos o ponto, nós sabemos o ponto de partida, entendemos por que nós começamos com aquilo, a gente vai entrar em outro, vai fazer outro estudo, em outro, mas sempre nós temos a base do porquê. Então, a partir do momento que você vai entender hoje, nós vamos falar o quê? Da separação do busto do ápice da pence. Como eu amplio as pences, né? Geralmente as pessoas pegam aqui, ó, pela lateral e dividem em metade e pronto. Mas o ápice do busto, ele está ligado, que aqui, ó, é o ápice da pence e aqui é a lateral da pence. Esse daqui, ele está ligado diretamente com esse? Tá, porque é uma pence. Mas a ampliação desse é a mesma coisa que esse? Não. Por quê? O ápice da pence, ela encaixa no busto, encaixa, sim, ela levanta o busto, ela apoia o busto. Se ela começar a ampliar errado e se distanciar muito do busto, ela perde a sua função. Então, nos tamanhos maiores, ela não vai vestir tão bem como ela vai vestir nos tamanhos menores, tá? Então, o que eu vou ampliar a pence? Eu vou ampliar na separação do busto. Então, vamos lá. Vou fazer a primeira circunferência aqui, nesse ponto. E a gente já conversa sobre isso. Para cima, para o lado. Eu acho que a ampliação, ela é... E a modelagem, ou qualquer pessoa que vem falar,
Olha que eu tô há 20 anos nessa área. Quanto tempo eu quero falar disso dentro do Instagram ou me expor na internet? Não. Eu só me exponho porque eu sei que a coisa, tá vendo? Na mão de mim, só põe pra cima e já dá a medida que você precisa. Eu só exponho por quê? Porque eu tenho certeza. Um remédio não demora muitos anos para ser feito, para ser testado? É isso. A gente não fala coisas que a gente não sabe que deu certo. Foi testado isso aqui. Foi testado já em outros países, em outras tabelas, igual a separação do busto, que eu vou falar para vocês, já foi testado na tabela francesa, tem na tabela americana. Então, não é uma coisa, você criou. Eu não invento nada. Eu acho que tá tudo criado. Só que eu tive curiosidade de entender. E é isso que eu passo para vocês. O entender. Porque como não se tem interesse dentro da nossa comunidade de modelagem, de se aprender a gradação, também ninguém se preocupa. Vai fazendo ou se preocupa de perguntar. E vai fazendo do jeito que é mandado fazer e pronto. E acaba por aí. Não acaba. Aqui eu vou descer. Eu falei para vocês, eu acho que já dos comprimentos, como eu trabalho os comprimentos, né? Os comprimentos, eu vou sair um pouco do busto aqui, mas eu acho importante. Os comprimentos eu quebro de 2 em 2 tamanhos nas minhas ampliações. E isso vem de marcas grandes que também fazem isso, tá? E eu concordo e sigo também na minha vida. Porque eu acho que dentro no Brasil, você tem uma roupa, isso tudo dentro da modelagem industrial, tá? Vamos se ater a esse conceito de modelagem industrial. Quando você vai fazer para empresas ou quando você vai fazer um freelance, que para fora, sem ser uma roupa sob medida, tá? Então, e o que eu ia estar falando? Ah, tá, o comprimento. Então, e aí o comprimento, se ela é aprovado numa pessoa de 1,75, a gente, se for ampliar aquele comprimento, a gente não vai achar muita gente maior e maior no comprimento, a gente vai achar gente maior na largura. Então, geralmente, a pessoa, a peça 38 que é aprovada, tamanho base, dentro da confecção numa modelo, ela vai ampliar para a largura. Ok, 4, que isso a BNT já é definido, a NBR, já é tudo definido. A gente já tem tudo. A gente só precisa saber usar. E o comprimento, a gente não fica aumentando. Por quê? Porque as pessoas não crescem no comprimento na medida que elas crescem na largura. Ela já tem 1,75, né? Então, quanto mais ela vai crescer aquilo? Não vai. Então, o que eu uso? Uma média. Se ele é 1 centímetro de comprimento, eu vou quebrar 1 centímetro para cada 2 tamanhos. E é o suficiente. Já é usado, na verdade, em grandes marcas, como Fórum, como Feedback, Triton, Iodice. Já foi usado, já é usado, já funciona. Você acha que não? Pesquisa. Acha uma pessoa que ela aumentou no comprimento igual à largura. Não é, não existe. Existe dentro quando você entra até no plus size e você entra a partir de tamanhos 50, 58, tamanhos muito grandes. E quando chega no gordo obeso, que são realmente muito, muito grandes, as peças começam a ser mais quadradas. Elas, no tamanho lá no final, ela começa a diminuir no comprimento. Por incrível que pareça. Quando eu vi a primeira vez, que seria essa ampliação de realmente não é nem plus size, é gordo mesmo, e masculina, ela subiu no último tamanho. E eu questionei, falei, por que essa ampliação tá subindo? Tá errada? Lá no final, ela tem essa largura toda e tá subindo, tá errada? E me explicaram. Ela não está errada. Ela não está errada. Ela tem ela tem esse conceito. Quando as pessoas elas ficam maiores, lá quando é muito gordinho, ela não aumenta no comprimento, ela aumenta na largura. Então, quanto mais gordinho, então lá na frente, ele vai ser
quadrado, porque vai ser larguinho e não vai ser tanta altura. Eu achei, assim, razoável esse padrão. Isso era numa empresa que fazia plus size. E eu achei bem interessante esse conceito, porque eu realmente achava que estava errado. Então, a gente, às vezes, nos falta conhecimento, né? Tá vendo? Quebrei de 2 em 2 tamanhos. Então, a cintura, ó, no comprimento da blusa, tipo numérica, eu aumento de 2 em 2 tamanhos, né? Quebro 36, 38, ele fica igual. 40, 42 aumenta 1. 44, 46 aumentou 1. Eu tenho 2 centímetros total para 4 centímetros de circunferência para cada tamanho. Entendeu? Eu aumentei igual na cintura. Se eu aumento 1 no comprimento, eu aumentei na cintura meio. Aumentei. É só para dar uma médiazinha. Então, se eu aumento meio, deixo a cintura igual para 36, 38. No 40 eu aumento meio, fica junto com 42. O 44 eu aumento meio, fica junto com 46. Assim, eu tenho uma pequena movimentação. A linha do busto aqui eu não mexi. Lembra que eu falei, e eu não sei se todo mundo viu o vídeo anterior da Raglan. Linha do busto, você começa sempre pela linha do busto. Você tem que preencher aqui e depois você vai pensando para cima. No caso, igual do e-book de gradação, ele já está tudo pronto. Isso daqui, para mim, é um básico. A gente não precisa se prender muito a isso. E no e-book também tem essa separação de busto, que eu uso 0,3 para cada lado, que seria 0,6, que é da francesa. Mas o que eu quero dizer? Aqui, voltando à separação do busto. Eu faço a circunferência. Depois eu vou no ponto que tem a ver dentro do corpo. Não é só uma tabela, não é só um pedaço de papel. Você tem que visualizar um corpo aqui dentro. Então, ele tem que encaixar em todos os tamanhos do corpo. Então, para encaixar, 0,3 para cada lado. E não 0,1. Ou, no caso, meio, né? Então, 0,3. Por que 0,3? Porque se você for ver, e não só no meu e-book, como na tabela francesa, ou se você for usar a tabela americana, veja em outras tabelas. 0,3, porque essa parte, ela conversa com a separação, o ápice da pence, ele conversa com a separação do busto, e não com a lateral, ficou claro? Então, você vai ampliar as partes do seu molde conforme ela é a função dela. A função dela é encaixe de busto, tá modelando o busto numa altura prevista no tamanho 38. Então, depois você tem que ser somente proporcional. Então, se ela tem a ver com a separação do busto, se ela está muito perto, tem essa função, então qual é a ampliação que eu vou usar nela? Eu vou usar a ampliação da separação do busto e não a metade da lateral. Muita gente vem aqui é metade do corpo, aí põe um recorte ou lê como se fosse a metade do corpo e põe meio aqui, meio aqui. Quer dizer, um aqui, no caso, divide, se for metade do corpo, meio. Então, ela fica balanceada, vai aumentando de meio em meio, que seria meio para o 40, 1 no 42, 1,5 no 44, 2 no 46, tá? Na metade. Imagina que tem uma linha aqui na metade e a gente só tá vendo esse lado. Eu deixei inteiro aqui para vocês verem. É a separação do busto que a gente tá falando, tá? Ficou claro para vocês? Quando a gente tem que olhar dentro da peça a função dela, onde está a necessidade da peça. Se a pence estiver aqui, ou se a pence estiver aqui, o que você tem de necessidade nessa peça? A altura que a pence está, se a pence vier do ombro, a altura que a pence está tem uma função, a altura que a pence está tem outra função. Aqui, se for do busto, ela vem na separação do busto, mas se ela estivesse em outro lugar, para cima, para baixo, ó, se ela viesse de baixo, ela pararia mais ou menos aqui, né? Então, que função que ela tem? Da separação do busto ainda. Então, ela vem 0,3. Mas, se ela vem daqui do ombro, se ela se aprofunda muito, muito perto do busto, ok, ela vem da separação do busto. Mas se ela vem mais acima, onde ela está? Está no carrir? Então, se atentem a isso.
falando, no caso hoje de pence. Eu falei um pouquinho do comprimento, mas é porque eu acho importante explicar por que eu quebro de 2 em 2 tamanhos. Mas assim, a separação do busto, o ápice da pence vem da separação do busto e não da lateral. É por isso que eu faço 3 e 3, tá? É para vocês aceitarem, como eu falei, o que eu falo como regra? Não aceitem nunca nada que alguém falar como regra. Vocês tenham como um acréscimo de conhecimento e procurem as suas verdades. No caso, eu falo porque eu já testei, porque eu pesquisei e porque foi usado em grandes empresas também. A tabela não foi nós que criamos, sempre já está tudo criado. Nós precisamos apenas aprender a leitura correta. E essa é a leitura correta. Experimenta, se você tem dúvida também, não tem problema. Experimenta fazer uma pence abrindo o meio aqui, pegar uma base sua, amplia. Abre meio e veste num tamanho 44 e abre 0,3 e veste num tamanho 44. Você vai ver a diferença de caimento. A blusa fica muito mais proporcional. Por quê? Como eu falei, ela está se baseando no ponto que ela precisa se basear. Aqui ele se baseia na circunferência. Qual é a circunferência? 1 de cada lado, 2, 4 de circunferência. É necessário. Agora, o ápice da pence, ele está visualizando o busto, encaixando o busto. Então, ele só precisa de 0,3, que é a separação do busto. Ah, não é? Então, a tabela francesa está errada. Eu também questionei, juro para vocês, que eu medi muita gente até aceitar. Que eu também achava, que eu aprendi lá na frente, quando eu comecei corte e costura, quando eu comecei o técnico vestuário, aprendi que era meio. E aqui era 1. E aqui dividia, né? Você dava 1 e aqui saía meio. E aí, eu acho que com o tempo você vai pegando experiência e você vai entendendo, né? A primeira vez você vai fazendo sem saber, porque se eu não sei de nada, eu vou fazendo até um dia que eu vou descobrindo que aquilo não é o certo. Não faz sentido para mim, tem que fazer sentido para vocês. Não é o que eu falo, mas o que eu falo faz sentido? Se o que eu falo faz sentido, é isso que importa, tá? Espero que esteja claro para vocês a ampliação da pence. Espero que tenha ajudado. Muita gente vai falar que já sabe, não tem problema. Eu acho que vai ter sempre gente que está começando a todo momento e isso vai ajudar. Então, eu espero hoje que eu tenha ajudado. Se vocês gostaram, sigam aqui no Facebook, no YouTube. Vocês curtam nosso vídeo, que isso ajuda o YouTube a distribuir mais. Eu acho que esse assunto é um assunto que não é abordado, uma coisa básica que poderia todo mundo saber e não sabe, né? Apenas até como conhecimento, como questionamento, né? E, como eu falei, até o próximo vídeo. Espero que tenha ajudado. Delma, tá respondido, tá bom? Beijo!